Como controlar a ansiedade, lidar com as frustrações. E esse vídeo, ele não é motivacional. É uma conversa entre 2 amigos aqui, que é a mesma que eu acabei de ter com uma amiga barra paciente, que ela me ligou para saber se ela deveria ou não tomar um remédio para ansiedade. E vale a pena ter um bom contexto aqui, que muitas vezes nós estamos associados a se impor demais muitas coisas, querer algo além da vida, e isso tem circundado minha cabeça há alguns dias. Eu sempre fui de 8 a 80 e essa minha amiga que eu acabo de comentar, ela é de 8 a 800. Grande empresária, tem diversas empresas, tem faturamento gigantesco, mas para chegar em determinados níveis, a gente sempre se cobra. Muitas vezes coisas simples, cara. Por exemplo, fazer um vídeo aqui, eu paro pra me cobrar pra querer ser performático e na verdade não, cara, eu só tenho que ser o Dani. Por isso que eu tenho buscado cada vez mais trazer essa essência, de mostrar para as pessoas que, cara, calma, se você quer um mundo que você tem como expectativa, aquele mundo maravilhoso, que as pessoas não têm problemas, para, velho. Vai seguir outro perfil. Aqui eu sou realista. Quando eu falo para vocês que emagrecer é um problema e que você não precisa necessariamente só da dieta ou só do treinamento ou procurar melhor, né? Ou procurar a melhor dieta e o melhor treino, é justamente porque eu sei que muitas vezes para o emagrecimento acontecer, ele está 100% associado na sua cabeça. E muitas vezes a nossa ansiedade, ela tá 100% ligada a nosso medo. Na verdade, eu acho que ansiedade é o nome bonito que deram para um volume do seu medo aumentado. E por que as pessoas têm medo? Por que elas estão aceleradas, né? Eu acho que cada um tem os seus motivos. Mas dentro de um criador de conteúdo, às vezes a gente tem medo de postar um vídeo e ele não ser legal. E a gente não sabe se ele vai ou não performar. Hoje eu sou pai, né? Hoje não, sou pai fazem 4 para 5 anos. E às vezes a gente tem medo de não ser o suficiente para o nosso filho. E não necessariamente só na questão da paternidade, mas circunda coisas nas nossas cabeças de, por exemplo, eu preciso prover para minha família. E ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso estar em casa para ficar com ele. E isso dá uma distorção de ideias que ao mesmo tempo você tem que correr, ao mesmo tempo você tem que ficar, e aí você tem medo de ser insuficiente. Eu vejo para os meus pacientes que todo mundo que consegue perder um bom peso é porque tem uma boa cabeça. Todas as vezes que eu competi no fisiculturismo, ou até mesmo em águas abertas e tal, para você chegar no pódio, está muito associado em você aprender a controlar suas emoções. O atleta como um todo, ele perde para a cabeça dele. Quer ver um exemplo? Muitas vezes o atleta pode ficar em último, principalmente no fisiculturismo, ou enfim, né? Ele pode ficar em último, mas se ele tiver a plena certeza que ele entregou o melhor dele, que ele fez tudo o que ele poderia, ele não fica triste, cara. Ele não fica cabisbaixo, ele fica feliz, porque ele sabe que aquela é a melhor versão dele. Por outro lado, você pode ver uma pessoa que ficou em primeiro lugar, mas ela sabe que ela furou a dieta, que ela não fez tudo que ela poderia, que o campeonato ela ficou em primeiro lugar porque foi um campeonato fácil. Ele ganha o troféu, pega na mão e não tem o mesmo tesão. Exceto se for uma pessoa é, que faz aquilo só pelo hype, aí ela não tá nem aí. Mas
99% dos atletas, eles buscam ser performáticos não necessariamente pelos outros, mas porque eles têm a pira deles de fazer as coisas acontecerem. E aí entra na questão de saber lidar com as frustrações. Essa minha paciente barra amiga, ela é performática em tudo que ela faz. Ela tem muito desejo, muito anseio, ela coloca muita energia em cima das coisas. Não é à toa que é a pessoa que é, principalmente como empresária, enfim. E aí ela precisa emagrecer. Só que nessa de precisar emagrecer, o que ela tem feito? Ela quer empregar toda aquela energia de performance em alguma coisa que na verdade não precisa de tudo isso. Na verdade, você só precisa fazer a dieta e treinar. Não é como assim como na empresa. Por vezes você faz projeções, mas dentro das projeções que você busca, que você se coloca para pôr lá, o que você faz? Perdão. Você coloca uma projeção anual. Nesse ano vamos aumentar 10, 15, 20, 30% da nossa empresa. Mas o bom gestor, ele dá um passo antes e ele olha para a equipe dele e ele vê, tá, mas eu tenho equipe para isso? Porque você pode colocar uma meta estratosférica, mas aí você vai sobrecarregar todo o seu time de marketing, todo o seu time de vendas, todo o seu time operacional, todo o seu time pós-venda. E aí você pode até bater a meta, mas não consegue, ou melhor, você arrebenta todas as pessoas que estão trabalhando com você. No caso dela, quando a gente fala de lidar com as frustrações, era porque começa pela primeira coisa, que já deve ter acontecido contigo. Já tentou perder peso 1, 2 vezes, 3 vezes, dependendo da idade que você tá, tentou umas 10 vezes, algumas perdeu, outras vezes acabou tendo grande reganho de peso, e aí, pelo que eu entendi, ela já começou a sentir que, putz, cara, estou fazendo dieta há 2 dias e eu não perdi nenhuma grama. Estou tomando Tirzepatida, que é o Monjaro, e não emagreci nenhuma grama. Isso é normal? Aí vem a questão da frustração, junto com a ansiedade, do medo da pessoa não conseguir perder peso, possivelmente se tornar uma piada para os seus amigos, o medo do que vão falar, porque afinal possivelmente contou para as pessoas que vai começar a fazer dieta, e aí ela fica acelerada. Hoje, trazendo como exemplo Dani, eu participo de teatro na igreja, muitas vezes eu não tenho como interesse, mas me colocam para dar palestras. E normalmente é porque a gente faz um vídeo de boa, como esse daqui, uma meia dúzia de pessoas acaba se identificando, ela acredita que aquilo pode ser legal para o público dela, e aí o que ela faz? Ela fala assim, Dani, vem aqui e tal, dá uma palestra para a galera. Hoje eu caminho facilmente todos os meses com 100 pacientes ativos. Só que 100 pacientes ativos assim, dentro do prazo de vigência. Porque sempre tem uns que, a pessoa volta depois de uns dias, aí outro que está saindo. São 13 anos nessa caminhada. Então, assim, ó, se fosse contar no total, acho que dá umas 150, 200 pessoas que eu tenho que estar ativamente pensando todos os meses. Mas no DRE ali, tudo certinho, sempre está entre 110, 100 pessoas ali que eu tô cuidando. Por que eu tô falando isso? Porque chega numa hora, cara, que a própria expectativa da gente é poder cuidar dessa galera da melhor forma, e muitas vezes eu tenho que estar trabalhando
em performar com eles. E aí eu me cobro em, pô, como é que eu vou ajudá-los ainda mais? Recentemente, eu fiz uma. Recentemente, não, acho que faz uns 2 ou 3 meses, eu comecei a fazer feedback semanal com todo mundo. Era algo que eu já vinha tentando até eu achar uma ferramenta que automatiza o envio para os pacientes que são ativos, por isso que eu tenho esse número hoje, para os pacientes ativos, que encaminha para eles o questionário e aí eu entro e dou a devolutiva na sexta-feira, que daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Aí beleza. Mas veja, eu sempre estou buscando essa melhora. E aí, cara, eu acho que é interessante porque chega num ponto que a gente sempre está se cobrando. Sempre está se cobrando cada vez mais. Eu vejo pelos vídeos aqui, hoje eu participo de um clube de criadores também, e todos têm a mesma cobrança de fazer um vídeo e, putz, cara, o vídeo tem que ser muito bom. E aí eu comecei a apartar de mim, aqui entra a história de como lidar com as frustrações, né? Eu comecei a apartar de mim os problemas dos quais eu não tenho. Por exemplo, expectativas foram feitas para ser quebradas, para mais ou para menos. No meu caso, eu faço um vídeo como esse, que é sexta-feira, eu já fiz 5 vídeos na semana, esse daqui vai ser um a mais, e eu só quero trocar uma ideia, e se ele der... Eu nunca pedi fama para Deus, eu sempre pedi para que eu fizesse sentido para as pessoas. Se fizer sentido para uma pessoa, ou para 100, ou para 1000, cara, acho que a missão tá concluída. Mas é um relato verdadeiro de eu entender que, peraí, o que eu tenho que me concentrar para lidar com as expectativas, a ansiedade, bem como com a frustração? O que eu tenho que me concentrar? Eu tenho que me concentrar em fazer um bom vídeo. Esse vídeo aqui, ele não é um vídeo técnico, é um vídeo do coração. Então eu tenho que realmente me concentrar em entregar verdadeiramente a emoção que eu estou sentindo. Por quê? Porque assim eu coloco uma barreira e você cria a sua expectativa aí e eu não aceito ela para mim e eu crio minha expectativa com quem eu posso entregar. Como é que a gente faz um link disso? Às vezes, eu falei das questões das palestras e tal, às vezes as pessoas chegam assim com uma expectativa grande do que eu vou falar lá, e eu falo, cara, mas veja bem, a minha obrigação aqui é entregar a informação e não agradar a sua expectativa. É mais ou menos assim que eu gosto de lidar com as frustrações. E agora, lembrando de uma história aqui, eu já tive que lidar bastante com frustração. Dentro da minha carreira profissional, eu comecei na educação física. Então, eu passei por todas as fases que uma pessoa pode passar dentro da educação física. Eu fui estagiário em musculação, eu fui professor na sala de musculação, eu fui coordenador de academia, eu fui personal e na minha cabeça eu criei uma coisa muito interessante, que era ser dono seria meu último passo dentro da educação física. Eu gostaria muito de ser dono de uma academia. E aquilo fomentava no meu coração, não sei quando que foi implantado, mas aquilo sempre fomentava. Até que em 2023 eu tive a oportunidade de montar a minha academia com um conceito completamente inovador dentro da cidade, uma cidade pequena, então dava para além de ser pequeno, sou bastante conhecido na cidade. Então eu comecei muito bem. Só que a frustração ela veio quando eu comecei a ver que eu estava me tornando muito mais um gestor e preocupado em trazer mais pessoas para dentro da academia do que necessariamente atender. Eu adoro atendimento presencial, e só que o atendimento presencial eu limito para as pessoas da minha cidade, mas eu adoro muito mais as consultorias online. Gosto de conversar com as pessoas, tanto que toda semana eu estou ali fazendo feedback semanal. Eu adoro prescrever uma dieta, eu adoro sentar e gravar um vídeo. E quando eu comecei a criar ascensão dentro da academia lá que eu tinha, eu comecei a sentir de fato no coração que eu não estava indo para o caminho certo.
Inclusive tem um livro bem interessante do David Goggins, eu não lembro se é o livro 1 ou o livro 2 dele, que ele fala que é o erro do crescimento. Basicamente o que ele quis dizer era isso, que quando você pega e você começa a crescer na sua carreira, muitas vezes você sai do que você gostava para assumir uma outra posição, que você pode ou não gostar. E é o que acontece com muita gente. O cara era um ótimo dentista, aí agora ele teve a oportunidade de comprar ou montar um consultório grande, aí ele tem que pensar em gerir equipe, ele tem que estar preocupado se as pessoas que vão atender da mesma forma que ele, e ele sai de dentro dele do que ele mais gostava de fazer, que era aquilo que ele estudou, que era atender, para ser gestor. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tem outras pessoas que vão preferir ser assim, tá tudo bem. E aí eu lembro que acho que a primeira frustração mesmo que eu senti foi a síndrome do super-herói derrotado. Porque até eu fiquei 3 anos com a academia, 2 ou 3 anos, eu peguei e eu sempre falava, não, mano, eu vou fazer, isso eu consigo, eu gosto e tal. E de fato eu consegui, gostei, mas a primeira frustração foi tipo assim, mano, eu não aguento mais isso aqui, cara. Eu já matava a formiga com bazuca, assim, sabe? Qualquer pequeno probleminha eu já tava estourando, já tava extremamente nervoso. E eu acho que ali foi a primeira frustração verdadeira, assim, de eu falar, cara, e agora? Era meu sonho, eu pregava que era meu sonho, mas agora eu não quero mais. Cara, foi muito interessante ter toda essa interpretação, de poder pegar isso com a terapia, obviamente, né? Quem me ajudou muito foi minha psicanalista. E aí, de retirar aquilo de mim e falar, não, peraí, cara, agora eu tô passando o bastão. Tanto que eu vendi a academia, ela tá indo até hoje, tá indo super bem e desejo muito sucesso para eles. Afinal, são 2 pessoas, foram 2 sócios lá que compraram, que amam aquilo, que são gestores e tá tudo bem, cara, sucesso. Então, entender a questão da frustração, cara, eu acho que quando você entende qual o pior passo que pode acontecer, não sendo pessimista, mas sim tentando criar uma conclusão para a nossa ideia, quando você entende que, cara, eu vou emagrecer, só que eu não preciso pensar em perder menos 10 quilos, mas verdadeiramente eu preciso só não errar na dieta. Afinal, para dentro da alimentação, dentro do mundo fitness, não importa o quanto você acerta, importa o quanto você não erra. Exemplo disso é aquela pessoa que tem reganho de peso. Ela vai lá e perde X quilos e depois ela pega e reganha. Ou seja, ela poderia ter acertado muito, mas errou 1, 2 vezes, teve 2 ou 3 ou 5 ou 10 compulsões alimentares, ou não conseguiu se controlar mais com a alimentação, ela teve o reganho de peso. Então, entender aonde pode ser, por vezes, a nossa pior fase, eu acho que faz a gente pegar e não ter tanto medo do futuro, consequentemente, se controlar frente à ansiedade e também criar dentro das metas e expectativas aonde você quer chegar e que nem eu estava falando na questão da paternidade. Então, cara, eu entendo que uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu posso dar a melhor casa para meu filho, o melhor carro, o melhor colégio, mas eu sei que vai doer muito mais eu não estar presente. Então, dentro disso, eu controlo minha expectativa para que eu possa ficar mais com ele. Eu lembro quando ele nasceu, eu já tinha esse sentimento aí, meu terapeuta da época, ele falava assim, meu psicólogo, ele falava assim, bebê perto, celular longe. Celular perto, bebê longe. Então, cara, você cria metas que são palpáveis para você. Não adianta vir com essa história de, tenho que ler 12 livros no ano, um livro por semana. Acho que isso não vai resolver sua vida. Primeiro você tem que pensar como um todo, criar uma meta palpável. Dentro da meta palpável,
Você tem que também criar e aprender a lidar com essas expectativas. Então, a expectativa, a meta. Daí, quando você começa a criar isso aqui, você começa a parar de ter medo, o que diminui a sua ansiedade. Quando você começa a diminuir o seu medo, afinal, você colocou uma meta que você consegue seguir, consegue buscar, você diminui o seu medo e se você entender os principais pontos do que pode acontecer se você não alcançar a sua expectativa, a sua meta, controlando seus medos, você fica preparado para as frustrações. Eu acho que aqui eu fiz uma síntese do que eu conversei com essa minha amiga agora pela manhã. Espero que tenha feito sentido para você. E se você quer saber mais sobre perder peso, te recomendo que assista esse vídeo aqui. Clica aqui e eu te vejo lá em poucos segundos.